Vem cá, você tem curiosidade sobre o mundo do cinema? Quer ficar por dentro de tudo do universo da sétima arte? Então você está no lugar certo. Aqui a gente vai falar da galera consagrada do cinema e aquilo que eles fazem únicos. Então luz, câmera e ação, que o Estúdio Cine está começando. Se prepara que o diretor desse episódio é considerado uma referência na sétima arte. É amplamente reconhecido como um dos diretores mais influentes da história do cinema. Sua obra transcendeu fronteiras, moldando a linguagem cinematográfica contemporânea. Seu impacto vai além do Japão, reverberando na maneira como se conta histórias. Akira Kurosawa é criador e diretor de 30 filmes ao longo dos seus 88 anos de vida. É conhecido principalmente pelo seu estilo narrativo e visual inovador. Seus filmes são frequentemente citados como um exemplo de excelência artística. Seus filmes combinam uma narrativa rica, com profundidade emocional e estética visual impressionante. Bom, para entender essa maneira genial de ser, vamos partir para uma breve sinopse da vida de Kurosawa. Nascido em 23 de março de 1910, em Tóquio, no Japão, Kurosawa cresceu em um contexto social tumultuado, marcado por mudanças políticas e culturais durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Desde jovem, foi influenciado pela literatura e pela arte, o que despertou seu interesse em contar histórias. Estudou artes plásticas na Universidade de Artes de Tóquio, mas logo se interessou pelo cinema, começando sua carreira como assistente de direção, em meados de 1930. Essa experiência foi fundamental para o desenvolvimento de suas habilidades como contador de histórias. Seu primeiro grande sucesso foi Rashomon, de 1950, que revolucionou a narrativa cinematográfica. O filme ganhou o Leão de Ouro. É importante lembrar que ele recebeu um prêmio significativo, como o Oscar honorário de 1990. Aos olhos da técnica, Kurosawa introduziu maneiras de edições inovadoras, com montagens paralelas e o uso criativo de flashbacks, que se tornaram um padrão na narrativa cinematográfica. Ele também foi um dos primeiros a utilizar a câmera em movimento para criar uma sensação de urgência e dinamismo na cena. Aos olhos do espectador, ele conseguiu envolvê-los no universo de cada filme que ele apresentou. Kurosawa frequentemente incorpora a influência de outras artes, como pintura e a literatura em seu trabalho, enriquecendo cada vez mais a narrativa visual. Exemplo disso é o filme Dreams, Sonhos em português, de 1968. É um clássico de Kurosawa, um dos seus últimos filmes e particularmente o meu predileto. Ele toca em pontos sensíveis, retratando questões internas do diretor e refletindo sobre a vida e a morte, e o comportamento cultural do antigo e velho Japão. É um filme particularmente bem curioso. Ele retrata 8 episódios, 8 sonhos.
Kurosawa faleceu em 6 de setembro de 1998, deixando um legado imenso. Steven Spielberg, George Lucas, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola e outros cineastas o citam como uma influência primordial. Bom, depois de tanta informação, vamos para um rápido intervalo, que o próximo bloco iremos trazer um crítico de cinema, Sandro Alves, e uma indicação de filme com Bruna Sinésio. Já já a gente volta. Corta! Bom, atenção no set, que agora vamos chamar um crítico de cinema. Quem entende, quem sabe. Sandro Alves traz uma análise especial para você. Se liga! Rapsódia em Agosto é um belíssimo filme do Kurosawa que é sobre os vestígios de uma tragédia na memória coletiva e individual de um povo. O nome é uma referência aos dias 6 e 9 de agosto, quando foram jogadas as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945. No filme, uma avó, que é uma sobrevivente da bomba atômica lançada em Nagasaki em 9 de agosto, partilha com seus netos e com seu sobrinho estadunidense a sua crença no amor e na integridade como pilares da resistência contra a guerra. É um filme repleto de ternura, é um libelo poético em favor da vida e contra a barbárie. Mas, ao mesmo tempo, é uma narrativa construída sobre as marcas da dor e do que é indizível, do horror que é indizível, lembrando que, mesmo que a vida siga, a memória e a celebração das vítimas segue importante, até para que isso não se repita. É um filme que é focado nas relações familiares e vai abordar afeto, memória, vai trazer essa ideia de que os monumentos e a lembrança do que aconteceu é importante, ao mesmo tempo em que as coisas banais do dia a dia, do cotidiano, elas têm uma dimensão importante, simbólica, porque a vida segue, A vida segue, a gente tem que refazer e reconstruir a vida apesar do que aconteceu. O filme tem a participação do Richard Gere, que é um ator estadunidense interpretando o sobrinho. Ele é uma presença interessante no filme, consegue se encaixar e se conectar com o restante do elenco, falando um japonês passável, Ao mesmo tempo em que o grande destaque é justamente a atriz que faz a avó, que é a protagonista do filme, e que reserva momentos de muita emoção e de muita força. Rapsódia em Agosto é o penúltimo filme do Kurosawa e é um filme que foi exibido no Festival de Cannes de 1991, fora da competitiva, mas foi homenageado esse ano no cartaz da edição de Cannes 2024, justamente num ano em que o mundo se depara com duas guerras muito sangrentas, a guerra da Ucrânia e a guerra em Gaza. Então é um filme que lembra da necessidade sempre constante de se promover a vida e de se garantir que as pessoas possam conviver umas com as outras. É um filme muito bonito, que vale muito a pena ser visto, que tem uma mensagem muito forte ainda hoje. É isso aí, Gil. Muito bom, Sandro. E para encerrar nosso programa com chave de ouro, temos uma dica super especial com Bruna Sinésio. Ela vai indicar um filme que tem tudo a ver com Akira Kurosawa, com o que é Akira Kurosawa. Vai lá, Bruna. Hoje vamos falar sobre um clássico do cinema que continua sendo uma obra-prima atemporal. Hiroshima, Meu Amor, dirigido por Alain Resnais em 1959, é uma combinação de poesia visual, reflexão histórica e um estudo psicológico.
obra que consegue ser, ao mesmo tempo, intimista e grandiosa, algo que um bom cineasta consegue realizar. Hiroshima, Meu Amor conta a história de uma atriz francesa que viaja para Hiroshima para filmar um filme sobre a paz, alguns anos após o bombardeio atômico que destruiu a cidade. Lá, ela conhece um arquiteto japonês e os dois começam um relacionamento amoroso intenso. À medida que eles passam mais tempo juntos, a dor e a memória do passado voltam a surgir, tanto da cidade de Hiroshima, quanto da experiência pessoal dela na França ocupada durante a Segunda Guerra Mundial. Je n'ai plus qu'une seule mémoire. O filme se desenrola como uma espécie de diálogo entre essas memórias traumáticas com o presente, entre o desejo de esquecer e a necessidade de lembrar. A maneira como Hiroshima, Meu Amor lida com o trauma e a memória é fascinante. Renaud utiliza uma narrativa fragmentada, não linear, para mostrar como o passado e o presente estão intimamente ligados. Je t'oublie déjà, regarde comme je t'oublie, regarde-moi! A montagem é quase poética, os diálogos são profundos, quase filosóficos, e a câmera de Renaud é sensível, capturando cada expressão e gesto dos personagens de maneira íntima, como se estivesse lendo seus pensamentos. Mas como essa estética e abordagem se relacionam com Akira Kurosawa, um dos mestres do cinema japonês? Embora Renaud e Kurosawa pertençam aos mundos cinematográficos distintos, há pontos de ligação bem interessantes. Tanto Renaud quanto Kurosawa têm um interesse profundo em temas como a memória, o trauma e o efeito devastador da guerra sobre o ser humano. Se em Hiroshima, Meu Amor temos a lembrança dos horrores da bomba atômica, Kurosawa abordou a guerra e suas consequências em obras como Hashimo e Kagemusha. Ele também lida com a maneira como o passado é reinterpretado, distorcido e entendido através das lentes de diferentes personagens, algo que Renaud faz ao explorar o ponto de vista da protagonista francesa. Outro ponto em comum é a maneira como os dois diretores utilizam a câmera para revelar a psicologia dos personagens. Em Hiroshima, Meu Amor, a câmera muitas vezes foca em detalhes que aparentemente não são importantes, mas que dizem muito sobre o estado emocional dos personagens. Tu n'as rien vu à Hiroshima. Rien. C'était mon premier amour! Da forma como Kurosawa utiliza enquadramentos e movimentos de câmera para expressar sentimentos internos e conflitos não ditos. No final das contas, Hiroshima, Meu Amor é um filme que transcende barreiras culturais e temporais. Ele nos lembra que, apesar de nossas diferenças, a dor e a memória são universal. E o cinema, na mão de mestres como Alain Renaud e Akira Kurosawa, é a forma de arte perfeita para explorar esses sentimentos complexos. Então, se você ainda não assistiu a essa obra-prima, chegou a hora. Hiroshima, Meu Amor é uma verdadeira lição de cinema e uma reflexão sobre o significado de ser humano em tempos de tragédia. Sensacional, Bruna! O Estúdio Cine vai ficando por aqui e no próximo episódio a gente vai falar mais sobre o mundo do cinema e quem o faz. Atenção no set, corta!